Ele cria estratégias para chamar a minha e a tua atenção. Eu não sei qual é a forma que Deus está falando e revelando, não sei o que Deus está fazendo, mas Ele está chamando a tua atenção. Você não está na mesma posição, você está além, está seguindo um projeto e um chamamento desse Deus vivo. E dentro dessa sua particularidade, dentro desse momento, desse projeto que Deus está desenvolvendo na sua vida, abra os seus olhos, os seus ouvidos e entenda nesta noite. Saia daqui declarando: Ele é na minha vida, Ele está comigo, Ele me escolheu. E nesta noite declare ao Senhor e diga: Senhor, é tão lindo cada momento na tua presença, é uma oportunidade única que eu tenho estando diante da tua presença, Senhor. Este é o dia em que o Senhor mostrará sarças pegando fogo e não se consumindo. Este é um dia em que o Senhor ministrará aos nossos corações palavras fortes, que apenas não trazem sensibilidade aos nossos ouvidos, mas que geram em nós oportunidades únicas, onde Deus realizará milagres nas nossas vidas. Vamos cantar. Este é o dia que o Senhor resolveu visitar você. Quero ir contigo mais profundo. Se entregue, não se renda, não se detenha. Se lance na presença dele. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento. Obrigado, Jesus. Que me visita e faz de mim ser um altar diante da tua o presença. teu Nós queremos queimar por ti nessa noite. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Nós não iremos para a direita nem para a esquerda sem a tua presença, Senhor. Nós não iremos para nenhum lugar senão a tua presença, Senhor. Declare. Tão lindo é cada momento. Declare seu amor por Jesus nessa noite. Que me visite. Seja visitado nesta noite, visitada. Sinta o toque dele. Quero ir contigo mais profundo. Segura, Senhor. Eu sei. Segura-me. Eu sei que não vai soltar. Sei, nunca vai soltar. Declare nessa noite com confiança. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Declare. Eu dependo deste amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo deste amor e
eu sei que morro. Eu queria fazer uma proposta para você, igreja do Senhor. E antes de nós declararmos desse ápice, tantas coisas que Ele já fez, onde Ele enxergou você na tormenta, na dificuldade, te livrou do cativeiro e te colocou firmado numa rocha. Essa rocha é Cristo Jesus. Nesta hora você vai declarar sobre a sua vida. Não sei se você vai gritar, não sei se você vai dar glória, não sei se você vai falar na sua mente, mas você vai dizer: caia por terra neste momento tudo aquilo que embaça os meus olhos de enxergar a glória do Senhor. Caia por terra nesse momento toda angústia, toda tristeza. Este é o meu momento íntimo e particular com o Senhor. Não é o sono, não é a fadiga, não é o cansaço, não é nada disso que vai me impedir de entrar neste ambiente que o Senhor já preparou para eu estar junto com Ele, celebrando e festejando. Este é o meu momento com Ele. Eu chamo a existência e não tem ninguém nem nada que me tire deste lugar. Adore a Ele, adore a Ele. Levante suas mãos, adore a Ele. Feche os seus olhos, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou a vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Nós vamos repetir esse refrão novamente, mas antes disso eu queria trazer à sua memória o que aconteceu na vida de Natanael. Filipe chegou impactado e disse: eu encontrei aquele ao qual os nossos antepassados chegaram a falar. Eu vi ele e ele é Jesus de Nazaré. Inicialmente Natanael disse: não pode vir uma coisa boa de Nazaré. E ele disse prontamente para Natanael: vem e vê. Às vezes alguém vai chegar para você e vai trazer uma mensagem de Deus. Alguém vai chegar para você e vai trazer uma alegria muito grande, e você não vai perceber, e você vai olhar para a dificuldade, olhar para o que é aparente, olhar para o que é complicado, e você não vai discernir no primeiro momento. Mas aí houve um convite, e nesse convite houve um acato, e nesse acatar ele enxergou Jesus, e Jesus deu testemunho desse homem. E ele olhou e disse: olha, de onde é que você me conhece? E Jesus disse prontamente: antes eu te vi na figueira. Isso fala de um Deus que olha você na figueira, que olha você na sua dificuldade, que olha você no momento mais triste da sua vida. Quem sabe Ele enxerga você. É o mesmo Deus que Agar declara e diz: é o Roi, o Deus que me vê, o Deus que me enxerga, o Deus que me entende, o Deus que está olhando para a minha dor. Ele está aqui olhando para você. Então nesta noite declara e profetiza: Ele me tirou da minha tormenta, Ele colocou vestes novas sobre mim, e eu estou cantando e declarando acerca das coisas que Ele fez ao meu respeito. Declare nesta noite: Ele fez coisas novas ao teu respeito, Ele fez mudança na tua vida, e Ele tem muito mais a fazer em mim e em você. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai
não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Ele não te rejeita, não. Leva-me, Senhor. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Eu dependo deste amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia. Quem é esse que olhou para nós e que nos viu, que era sem pecado e não nos condenou? Este é Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor, continuar louvando a Ele. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com os dedos no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é este? Declare. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Nós vamos fazer uma declaração aqui nessa noite, dizer que nós não trocamos Jesus por nada, nós não recebemos moedas em troca de Jesus, nós não abandonamos Ele, mas nós somos daqueles que vão seguir em frente, avante, olhando para Ele, que é autor e consumador da nossa fé. Declara nessa noite que você não vai trocar Jesus. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha
tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado. Você foi sarada. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Enxergue isto. Veja isso. Contemple a mão do Senhor trabalhando na sua vida. Em você barro, em você servo, em você serva. Ele te escolheu, Ele te remiu. Enxergue isso, pelo amor de Deus. Enxergue isso, que a obra que o Senhor iniciou na sua vida já fez um marco e uma trajetória de milagres. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Antes eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou o Senhor. Obrigado por tão grande amor. Antes eu tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Ele te perdoou. Aleluia, glórias a Deus. Você vai sentar nesse momento, continuar adorando o Senhor. Nós vamos passar pelo nosso momento de dízimos e ofertas. Deixa eu só pegar aqui a fila, se tiver um ponto, né? Diácono Mel, vem aqui à frente, amado, venha-se embora. Vamos ofertar com alegria na presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Eu fico ali atrás só recebendo do Senhor. Eu fico me tremendo todinho, porque é tão bom sentir a presença do Espírito Santo, né? E eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem bíblica que se encontra em Lucas 21, que diz assim: viu também uma viúva pobre colocando 2 pequenas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhe digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. E aí me intrigou. Viúva pobre. Porque naquele tempo, uma viúva, ela não tinha quem prover para ela. Ela não tinha o companheiro dela. Mas ainda existe
a pobreza. E a Bíblia diz que ela deu as 2 moedas que lhe restavam. Além dela ser viúva, ela ainda era pobre. E aí eu fui estudar um pouco sobre essa passagem bíblica por um simples detalhe. Ela confiava que o Senhor iria prover, não iria deixar ela desabrigada, porque o Senhor era sobre a vida dela. Ela confiava no nosso Cristo Jesus. Nós hoje, nessa igreja, que é uma bênção. Deixa eu ver como é que eu começo, porque eu estou muito emocionado. Porque sentir a presença do Espírito Santo é muito momento único. E aí, é a segunda vez que eu faço parte da tesouraria dessa igreja. Quando me convidaram a primeira vez, eu disse: Senhor, logo eu vou ser tesoureiro da igreja. E aí foi uma bênção. E aí teve outra oportunidade e me convidaram de novo. Eu caladinho na reunião. E aí disseram: é você. O servo do Senhor, ele tem que estar preparado para aceitar o que é ordenado sobre a sua vida. Você tem que estar preparado. E aí eu disse: seja feita a vontade do Senhor. E eu vou dizer para os irmãos, eu nunca vi a igreja tão organizada como ela está nos dias de hoje. Essa é a segunda vez que eu faço parte da tesouraria. E tudo é muito bem organizado. Os nossos pastores, eles não recebem salário. Ninguém aqui nessa igreja recebe salário. Eu, como segundo tesoureiro, eu posso dizer, nós só pagamos ao contador. Mas a ninguém recebe salário. Então, nós fazemos por amor à obra do Senhor. Então, a sua oferta, ela é colocada no lugar certo. Porque nós temos um grupo que cuida das pessoas que precisam na rua. Nós temos um grupo que eles fazem um sopão. Nós fazemos cesta básica. E isso é o propósito da igreja de hoje. Porque as igrejas, elas não se preocupam com a sua comunidade, com as pessoas que estão na rua. Mas essa igreja, ela se incomoda. Então, a sua oferta, ela é abençoada. Não pense você que a sua oferta é destinada para outra coisa, porque não é. Eu posso dizer com toda a convicção, né? E eu sou muito feliz por fazer parte de novo dessa igreja como segundo tesoureiro. Eu posso falar a respeito disso. Hoje, quando eu saio de casa, as minhas irmãs dizem assim: você pode orar por mim? Aí eu disse: posso, mas você precisa orar. Eu faço parte de uma família evangélica da Assembleia de Deus. Cabelinho no cocó e o vestido debaixo do joelho. A minha mãe, quando eu levo ela para os ciclos de oração, ela ora no chão, na terra. E eu digo: Senhor, o Senhor está me ensinando cada vez mais. Porque eu não me ajoelho no chão de terra. Mas aí o Senhor faz eu me ajoelhar. E eu me ajoelho com ela. Então, hoje, a minha vida mudou completamente. Então, eu sou muito grato ao Senhor por fazer parte. Então, eu quero que os irmãos reflitam. Se essa casa não estivesse aberta, aonde você estaria? Reflita sobre isso. Vou convidar a nossa irmã Flávia, que ela vai passar. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti.
Glória a Deus. Deus é muito bom na nossa vida, amados. Muito, muito. Direcione a sua mão. Hoje nós vamos ofertar o melhor para o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está aqui o melhor da gente, Pai. As nossas ofertas. Mesmo aqueles que não possam dar em oferta, mas que deem contribuição para a nossa igreja, que venha para nos ajudar nessa caminhada e que o Senhor ajude, porque não é fácil, Pai, mas nós estando contigo, a gente vai vencer mais essa etapa da vida. Em nome do grande, amém. Amém. Nós vamos passar por alguns avisos, tá? E aí, deixa eu pegar aqui minha fila. A gente, como tem ponto aqui, né? Se o ponto quiser falar, tiver alguma coisa que estiver faltando, a gente vai se organizando, tá? Gente, toda semana nós temos uma programação na nossa casa, né? Na nossa igreja. E aí eu queria falar primeiro sobre esse tipo de postagem novo que a gente vai fazer, né? O departamento de mídia da igreja otimizou as nossas publicações de informação de agenda semanal. Amanhã, às 7 horas, já está programada essa postagem, tá? E aí tem uma enquete também, aí vocês participem. Aqui a gente tem aqui uma quantidade expressiva de pessoas. Vamos participar dessa enquete, né? A enquete ela é 24 horas. E aí nós temos a nossa programação. Iniciando, nós temos no formato de carrossel. Então você pode compartilhar a informação do culto da igreja, referente ao culto que você quiser destinar, né? Então é só clicar lá e ele também será compartilhado nos grupos, a imagem e justamente a informação que nós temos, né? Programação da agenda da semana, terça, quinta e domingo, né? Nós temos 2 aqui domingo, porque nós vamos ter o culto de consagração. E aí, estejam atentos e compartilhem. A gente também, enquanto mídia, vai estar compartilhando, já direcionando o textinho básico referente ao culto ou à proposta de culto que nós estamos aplicando, tá? E aí nós vamos ter uma enquete, participem lá. E é a sua expectativa em relação a como é que vai ser essa semana. Na verdade, nem a semana, né? Como é que vai ser o mês de maio. Eu estou com expectativas altíssimas para o que Deus ele vai fazer no mês de maio em nossas vidas, tá? Amanhã, às 7 horas, a partir das 7 horas, vá lá, curta, comente, compartilhe. E lá no finalzinho do carrossel tem também essas informações, né? Salve. É importante você salvar para que a rede social, o Instagram, perceba que está havendo um acompanhamento dessa atividade e aí facilita nessa questão de comunicação, tá bom? Na terça-feira nós vamos ter o nosso Oração Tá On, tá? E aí às 20h30 todos estão convidados para participar desse momento. Quinta-feira, sala de oração, e aí nós temos atrás um informativo, um comunicado para a igreja. Vai ser um dia 1 de maio, né? Um feriado. E aí pode passar, Jéssica. Nós vamos ter um culto de sala de oração aqui na quinta-feira, no dia do feriado. Vocês podem se programar para pegar a praia de vocês, ir para o parque, para o shopping. E depois vocês vêm à noite cultuar, buscar a presença do Senhor, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas nesse dia que o Senhor te acrescentou de feriado e de folga. Chega aqui, junto, porque a gente vai estar aqui com os ministérios da igreja participando, se envolvendo e fazendo um culto abençoado para a glória do nome do Senhor, tá? Então nós teremos uma proposta temática para conversar. O triunfo do coração que adora em todo tempo. Se prepara, porque grande vai ser o que o Senhor vai revelar ao nosso coração neste dia, tá bom? Vamos passar para o próximo aviso. Remindo o tempo é o nosso tema anual da igreja e aniversário da igreja, tá? Programação de aniversário, 16 anos de Igreja Nova Esperança, Recife. Nós estamos aqui com a nossa programação. Nós já estamos construindo no mesmo formato de informação que vocês vão ver amanhã de carrossel, o nosso carrossel de informações do aniversário, tá? Com lá o nome dos preletores. Então vai ser revelado à igreja o nome das pessoas que estarão aqui abençoando as nossas vidas nessa programação de aniversário. Dia 29/5, na quinta-feira, nós vamos ter uma programação online com a proposta temática Diálogos Inclusivos, onde nós vamos falar sobre remindo o tempo para a diversidade. Se prepare, esteja lá participando online.
nós temos uma proposta de convidar as igrejas Nova Esperança do Brasil, convidar um pastor ou um representante da igreja para falar e dialogar conosco e falar sobre inclusão e sobre inclusão para a diversidade. Está remindo o tempo nessa proposta. Dia 30/5, uma sexta-feira, nós teremos um workshop. Esse workshop é a proposta de remindo o tempo na oração. Então, chega junto para aprender, para a gente entender um pouco mais essa perspectiva de oração intercessória, né? E aí a gente vai trazer uma pessoa para conversar sobre este tema. Dia 31/5, no sábado, nós teremos um culto de celebração. E esse culto é remindo o tempo com gratidão, tá? Será às 19 horas esse culto, no sábado. E esteja se preparando, se organizando para participar dessa programação, que será uma programação intensa e abençoada na casa do Senhor. Dia 1, pela manhã, nós teremos uma consagração, remindo o tempo na consagração, e à noite o encerramento, remindo o tempo para o futuro. Então nós estamos com uma proposta de dialogar acerca do nosso passado, presente e futuro. Grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, nesta casa e neste aniversário, que deixará um marco, 16 anos de Igreja Nova Esperança Recife, aqui em Pernambuco. Amém? Vamos ver mais. Siga nossas redes sociais. Atualmente nós temos essas 4 redes sociais. Eu creio que chegará um tempo e um momento que nós expandiremos a nossa rede de apps, né, de redes sociais. Atualmente nós temos o Instagram, o Facebook, o YouTube e o Spotify. Gente, se você ainda não assistiu nosso YouTube, vá lá, relembre, rememore. Nós temos ministrações abençoadas. Nós temos também ministrações no Spotify. Vai lá, segue o podcast, vai sendo abençoado na hora que você estiver indo para o trabalho, estiver indo para a faculdade, estiver voltando para casa, escuta, e o Senhor trará à sua memória lembranças boas, recordações boas e renovações de promessas através da sua palavra. Aquilo que você vivenciou aqui, nesse aspecto humano, né, presencial, na forma online, na forma lá de rede social, você vai ser abençoado novamente, tá bom? Nosso user é o INE Recife. Visitantes, nessa noite, vamos ver aqui os nossos visitantes. Valcicleide e Carlos. Faz o sinal, os nossos irmãos estão ali, né? O que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre ou fiquem para sempre. Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá? Deixa eu ver Sabrina. A Sabrina está aqui na frente. Vai procurar vocês no final para falar um pouco do culto, dar um abraço, tá bom? Deus abençoe. Essa casa é de vocês também, tá? Vocês são todos bem-vindos. Mais algum aviso? Sim. Nós temos em relação ao sorteio. Nós temos um sorteio de um fone Bluetooth e um smartwatch, tá? O sorteio acontecerá no dia 25. E aí nós temos já as pessoas que já pegaram. Então, quem não vendeu, corra atrás para vender. E a prestação de contas se dará até o dia 24/5, tá? E dentro dessa proposta, a gente pede aos irmãos que se programem, quando for fazer essa prestação de contas do sorteio, vocês vão sinalizar 2 pessoas que são importantes na nossa casa. O diácono Guilherme e a diaconisa Sara. Olha, vamos dar uma pausa, todos são importantes na casa, tá? Mas nesse aspecto, nesse interesse aqui, eles são importantes para o aviso, tá? E aí, eles estão, Guilherme está com a lista, né? Ele precisa estar baixa na lista, né? Você vai comunicar e dizer, olha, eu estou pagando as minhas rifas, os meus sorteios. E a Sara, para que ela possa verificar. E aí, se possível, coloca lá no descritivo, né? Quando a gente vai fazer um Pix, quando a gente vai fazer um depósito, a gente tem um descritivo na nossa agência bancária que a gente descreve em poucas linhas do que se trata. Aí você coloca lá, sorteio, para que seja entendido e que a gente tenha esse controle. E envia também o comprovante para que ela possa também receber lá em tempo hábil e observar e a gente manter essa comunicação, tá? Então é sobre isso. E nós queremos agradecer desde já e pedir ao diácono Guilherme para vir aqui à frente. A gente vai continuar sendo abençoado pela presença do Senhor nesse lugar e por tudo que Deus ele já preparou e já organizou para que a gente estivesse aqui reunidos, tá? Vamos orar por ele, estende suas mãos.
abençoa a vida do nosso irmão, que já é uma bênção, mas aí com mais bênçãos que você liberar sobre a vida dele, e através da sua fé, Deus vai dar uma grande vitória a ele. Senhor amado, Pai querido, nesta hora, Senhor, eu quero te pedir, vem em socorro, em auxílio do teu filho, Senhor, enquanto ele estiver aqui. Brinda seu coração, brinda sua mente, Senhor, protege ele. Nesta hora nós neutralizamos, Senhor, qualquer investida, nós destituímos e nós declaramos que sobre este lugar, enquanto ele estiver aqui guerreando, quando ele estiver aqui, Senhor, ministrando a tua palavra, trazendo uma mensagem do teu coração, que ele será protegido, a sua casa será protegida, a sua família também será protegida. Essa certeza que nós temos, Senhor. Que cada mente seja cativa, única e exclusivamente a tua palavra, que haja um entendimento, que as pessoas elas entendam e vejam o Senhor falando através deste homem, Pai. Desde já, eu coloco ele nas tuas mãos, assim como a tua igreja, os nossos ouvidos, os nossos corações, para que nós possamos aproveitar ao máximo aquilo que o Senhor propôs para esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Eu queria saudar de maneira especial os nossos irmãos que estavam ontem na nossa ação evangelística, ficaram lá sentados, acompanharam e estão aqui nessa noite. Bem-vindos mais uma vez. Vocês são muito bem-vindos a essa casa. Eu queria, antes mesmo de iniciar, pedir a todos que ponham seus celulares no silencioso. Se você tiver, se para você for melhor, desligue, para que esse momento a gente se conecte com o Senhor, para que nada roube esse momento. Esse momento nós seremos ministrados. Nós iremos ouvir a palavra do Senhor e nada irá roubar esse momento que Deus irá falar conosco. Essa noite a mensagem ela tem por tema vencendo o luto espiritual. O Senhor ele me deu esse tema há um tempo atrás e eu fiquei refletindo sobre ele. E sabe que esse tema ele marca a nossa caminhada cristã. Talvez todos nós aqui já passamos por um momento de luto, ou já vivenciamos de perto pessoas que passaram por um momento de luto, que viveram esse luto, que passaram por esse processo. E a gente sabe que o luto ele é um processo natural de adaptação após uma perda significativa. A gente sabe que em algum momento, todos nós iremos passar por isso, se você já passou, se não passou ainda. E a gente vê esse luto. Nós conhecemos esse luto. Uns conhecem porque viveram, outros conhecem porque viram. Mas o luto espiritual, ele é aquele em que ele também é uma perca, mas ele é aquele em que a gente perde a presença de Deus. Mas não porque Deus se afasta de nós, mas porque nós nos afastamos de Deus. O luto espiritual, ele é aquele em que a gente não reconhece mais a Deus. Ele é aquele que o Deus Pai, que em algum momento foi tão próximo de nós, agora está tão distante. Ele é aquele em que a gente não consegue mais se conectar com Deus. O luto espiritual é aquela dor, aquele choro em que a gente se tranca, porque agora nós estamos distantes da presença de Deus. A gente não consegue mais se comunicar com Deus. Ficamos abatidos, amargurados, nós não encontramos mais soluções, as noites tornam-se mais longas, os dias ficam sem sentidos, nós ficamos perdidos nesse luto espiritual. E da mesma forma que a gente conhece o luto físico de perder alguém, todos nós em algum momento já vivenciamos também esse luto espiritual. Porque nós não somos super crentes. Nós somos pessoas que passamos por altos e baixos, por momentos difíceis, momentos na nossa vida em que a gente ora manhã, tarde, noite e madrugada, mas outros momentos em que a gente não consegue nem sequer orar. Nós vivenciamos momentos na nossa vida em que a gente acorda e ora a Deus e conversa com Deus e apresenta a Deus a nossa vida, o nosso dia, mas outros momentos que simplesmente a gente acorda e sai. Eu só vou sair, eu só vou andar. Quantos de nós não já vivenciamos momentos como esse? Quantos de nós não já passamos momentos sem buscar, sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar a presença de Deus?
esse é um momento em que nós estamos, até sem perceber, enlutados. Estamos submergidos, submersos nas dores, nas tristezas, na falta de ânimo, na falta de disposição em buscar o Senhor. O luto espiritual, ele é um estado em que a nossa alma está abatida, que a nossa fé fica péssima, a gente parece que nem tem mais fé. A fé parece que esmoreceu. A gente se perde totalmente em nós. Parece que a gente vem a esse culto, senta nesse lugar e vê um mover sobrenatural, mas comigo não está acontecendo nada. Eu não estou sentindo nada. Eu não estou vivendo mais nada. O que é que está acontecendo comigo? Que a presença de Deus invade o coração do meu irmão aqui do meu lado, mas o meu coração não sente nada. Eu não consigo mais ouvir nada. Eu não consigo mais vivenciar nada. Esse é o luto espiritual. O luto espiritual não é só quando a gente sai daqui. Mas muitas vezes nós estamos aqui todos os domingos. Mas estamos enlutados. Estamos em tristezas, em dores que às vezes a gente nem consegue dizer. E sabe que esse luto ele pode ser causado por tantas coisas. Esse luto espiritual aqui no nosso meio pode ser causado por tantas coisas. Pode ser perdas significativas, pessoas, relacionamentos, sonhos, ministérios, coisas que a gente sonhava, que a gente planejava e que não aconteceu. E a gente vive e começa a viver em função de lamentar-se por essa perca. Às vezes esse luto espiritual, ele acomete a nossa vida no silêncio de Deus. Quem nunca aqui viveu o silêncio de Deus? De orar, de buscar, de clamar, e aquele silêncio, e a gente ora, a gente clama, a gente pede, está aquele silêncio, e a gente, Senhor, fale comigo, e o silêncio toma conta. A gente vai orar e diz, Senhor, fale comigo, e a gente não encontra a resposta. E esse silêncio vai amargurando a gente, pegando a gente por dentro. São situações como essas que nos levam a viver o luto espiritual. Mas também são pecados que não são confessados diante de Deus. São pecados que a gente não consegue mais deixar porque a gente se agarrou a ele de tal maneira. E esses pecados nos afastam de Deus, nos deixam longe de Deus. Desânimo, cansaço, a nossa caminhada ela começa a ficar comprometida. Feridas emocionais que não são tratadas. Falamos disso hoje na nossa aula, né, Rodrigo? Na nossa aula de discipulado. As feridas que marcam a nossa alma e que a gente vai caminhando, andando pela rua, e enquanto deveria ter uma faixa ali, não tem nada. A gente vai andando e essa ferida vai sendo mais contaminada pela poeira, pela sujeira, por vírus, por fungos, por protozoários, e a gente vai ficando mais contaminado. E essa ferida, eu estou indo à igreja e eu quero ser curado. E essa ferida parece que está abrindo mais, por quê? Porque às vezes eu não tenho capacidade de curar a minha própria ferida. Eu preciso pedir ajuda. Eu preciso recorrer, eu preciso dizer assim, olha, está doendo, está aqui a ferida, está exposta e eu não sei como é que eu vou curar ela, me ajuda. Mas ao invés disso, a gente vai vendo que essa ferida está se abrindo, tomando proporção maior, está ficando mais feia. E a gente vai olhando para ela e vai sentindo essa dor, olha para ela, sente essa dor e vai carregando essa ferida. São situações como essas que nos levam a viver um luto espiritual. E esse luto espiritual é uma das maiores características, é perder a presença de Deus. É afastar-se da presença de Deus. E não é estar longe da igreja, mas é estar longe de Deus. Porque eu volto a dizer, às vezes está aqui todo domingo, mas não sente mais a mesma coisa. A presença não é mais a mesma. O mover não é mais o mesmo. Jesus falava comigo antes, parece que não fala mais agora. O salmista, junto com os filhos de Corá, eles experimentaram esse momento de angústia, de afastar-se de Deus. Todos nós conhecemos, sabe, esse salmo. Nós conhecemos o verso 5, que ele é tremendo, mas a gente vai começar a dar uma lida lá no verso 1, para a gente entender o resultado do verso 5.
Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42, a partir do verso 1, vamos fazer juntos essa leitura. Se você precisar de ajuda para abrir a sua Bíblia, catuca o irmão que está do lado. Não tenha vergonha. Você dá uma desculpa, diz, que eu estou sem óculos. Pede ajuda aí. Salmo 42. Nós conhecemos de cós salteado. Por que está abatido, ó minha alma? Mas por que será que os filhos de Corá viveram esse momento? Verso 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graça, em meio à multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor. Se a gente não lesse mais nada, esse texto iria conduzir toda a ministração da noite. Porque os filhos de Corá começaram a dizer, olha, como a corça anseia por água, Senhor, eu anseio por ti. Senhor, como a corça deseja água, a sede que a corça tem por água, o meu coração anseia pela tua presença. A minha alma tem sede do Deus vivo. E eles continuam dizendo, Senhor, quando é que eu te verei? Quando é que eu contemplarei a tua face? Quando eu entrarei por essas portas com júbilo? Quando é que eu vou me apresentar diante de Deus? E aí chega o verso 3. Mas apesar da minha alma te desejar, apesar de eu ter sede da tua presença, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quantos de nós não vivemos momentos como esse? Em que a gente ama o Senhor, a gente é apaixonado por Ele, mas as nossas lágrimas é o que alimenta. As nossas lágrimas é o que deixa o nosso travesseiro mais fofinho, porque ele fica encharcado. Seja por uma saudade, por uma perca, por um ministério. E a gente vai sendo consumido por essa tristeza, por essa angústia, e começa a entrar nesse estágio de luto espiritual. Começa a ser tomado. E aí diz, olha, as pessoas, por isso que me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Começam a olhar para nós e dizer, que Deus é esse que você serve? Onde está o seu Deus que não muda esse quadro? Onde está o seu Deus que não muda esse cenário? Nós começamos a ser afrontados. E quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. E aí eu acho tremendo, porque ele diz assim, eu costumava conduzir a multidão na adoração. Era eu quem levava o povo para adorar, e agora eu estou perdido. Agora eu não consigo mais. Agora eu sou alimentado pelas lágrimas. Talvez nesse momento você esteja pensando, ei, era eu que ministrava ali na frente e agora eu não consigo mais. Era eu que na minha igreja cuidava do ministério infantil. E agora eu não consigo mais, eu não sinto mais amor. Eu me perdi desse ambiente. Era eu que quando o louvor começava a ministrar, eu era o primeiro a ser tomado. Eu saltava, eu pulava, eu orava em línguas. A presença enchia o meu coração. E agora, só as lágrimas é o meu sustento. Com cantos de alegria e ação de graça, eu estava no meio da multidão.
E aí por isso que ele diz, por que você está assim, minha alma? Ah, por que você está tão distante de Deus? Ah, minha alma, por que Deus parece estar tão longe de mim? Ah, minha alma, por que a presença não é mais a mesma? Por que o meu quarto, quando eu vou orar, não é mais inundado pela mesma glória? Isso foi pregado aqui na sala de oração algumas quintas-feiras atrás. Por que, Senhor, que outrora acontecia e hoje eu não vejo mais isso? Porque sem perceber, entramos nesse estágio de luto espiritual. Esse era um momento em que os filhos de Corá experimentavam a saudade de Deus. Ah, essa saudade de Deus, ela é terrível. Porque a gente pode estar aqui, mas nosso coração não sente mais e a gente é tomado por uma saudade. Ah, Senhor, eu escuto aquele louvor que eu ouvi, que me emocionava, e hoje é só uma música com arranjos e notas bonitas. Os filhos de Corá experimentaram isso. Fome espiritual, a tristeza espiritual. O salmista, ele vai dizendo, olha, tinha momentos em que eu adorava no templo junto à multidão e agora a minha alma está perdida. Agora a minha alma, ela não experimenta mais isso em Deus. Em que momento isso aconteceu comigo? Em que momento que eu fui tomado por esse luto, por essa escuridão na minha caminhada? Sabe que isso muitas vezes acontece quando nós perdemos a sensibilidade espiritual. Quando o culto é só mais o culto. Quando uma sala de oração é só mais uma sala de oração. Quando um momento que eu vou parar para orar com Deus é só mais uma oração e não é mais nada sobrenatural. Quando eu paro de olhar para as coisas pequenas que eu tenho, aquelas coisas que eu orava, que eu pedia a Deus, tem coisas que nós dizíamos, Senhor, eu queria tanto ter isso. E hoje a gente já tem essas coisas, mas parece que a gente perdeu a sensibilidade, a gratidão. Quando a gente já não ouve mais a voz de Deus, a gente se perde no prazer da oração, da leitura, da palavra. Isso traz um vazio no nosso coração. Vamos ler 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Glória a Deus, aleluia. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a sua consciência cauterizada. O texto diz, olha, é o próprio Espírito que diz, muitos deixarão a fé e vão seguir profetas e espíritos enganadores. Irmãos, é o que a gente mais vê nas redes sociais ou não? É o que a gente mais vê nas redes sociais hoje em dia. A gente vai assistir um culto e a gente vê cada coisa absurda que é falada no altar. A gente vê pessoas que se dizem pastores, líderes, profetas e que falam coisas absurdas em um altar. Mas o maior problema não é alguém falar sobre isso, é enquanto alguém diz um absurdo tremendo, há um povo que diz, glória a Deus, aleluia. E eu me pego pensando sobre isso. Nós não podemos ser enganados por esses espíritos. Nós não podemos perder a sensibilidade em Deus, porque quando a gente se acomete nesse luto, a gente fica cego, a gente fica surdo, Deus fala e a gente não escuta. O Senhor fala conosco e a gente não tem capacidade de entender, de compreender, porque a gente já está perdido. E o texto diz, a mente está cauterizada. A mente está ali fechada, já não entra mais, o que é falado, pouco importa. Eu vou à igreja, escuto, mas entra no ouvido e literalmente sai pelo outro. Ou então tudo aquilo que foi falado, isso era para fulano, mas para mim não. Eu queria muito que o diácono Mel estivesse aqui hoje.
Mas ele não veio, era para ele essa palavra. Na verdade, a palavra ela é para mim. A semente que está sendo lançada é para o meu coração. Sou eu quem precisa escutar isso hoje. É você quem precisa escutar isso hoje. E talvez você pode estar no seu lugar dizendo, mas eu não vivo isso. Mas o Senhor está nos alertando para que a gente não entre nesse luto espiritual por conta da nossa rotina. Porque eu oro hoje, amanhã eu não oro, depois eu oro e eu vou caminhando. O Senhor está nos chamando nessa noite a corrigir as nossas ações, a corrigir o nosso devocional, a nossa busca. Porque se a gente não prestar atenção, quando a gente for notar, vai ser tarde demais. A tristeza já vai ser muito grande. A dor parece ser tão grande. E eu lembro que uma vez eu ministrei sobre isso aqui. A gente se afasta de Deus e vai para tão longe que depois a gente olha e diz assim, não dá mais para voltar. Está longe demais. A gente anda tanto e diz, eu queria voltar para Deus. Mas quando olha, parece que está tão longe. Mas o Senhor nos diz nessa noite que há oportunidade, que há tempo, que o Senhor está nos dando estratégias para não cair nesse luto. Mas se por algum motivo a gente entrar nesse luto, eis o tema da mensagem, vencendo o luto espiritual. Vai passar esses dias de choro. Vai passar esse momento em que a gente não sente mais a presença, que a gente anda meio capenga. O Senhor vai encher a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Eu podia perguntar e você podia responder, mas eu quero que você pense. Quantas vezes você se sentiu sozinho na sua caminhada cristã? Quantas vezes você se sentiu sozinho na sua caminhada ministerial? Quantas e quantas vezes a nossa única companhia não foi a solidão? Quantas e quantas vezes eu só queria desabafar, mas não tenho com quem? Eu queria conversar, mas eu não tenho. Eu queria fazer isso, mas não tenho com quem? Quantas vezes nós não fomos tomados por esse sentimento de solidão? E esse sentimento parece que vai crescendo, tomando espaço dentro da gente. E quando a gente sem nem perceber, vai entrando nesse luto espiritual por conta desse sentimento de solidão. 1 Reis 19:10 vai dizer assim, o próprio Elias: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora eles buscam tirar a minha vida. Quantos de nós não contamos a Deus essa história? Senhor, eu fiquei só. Senhor, todos foram embora. Todos deixaram que eu ficasse sozinho. Eu fiquei abandonado, Senhor. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu nunca pretendi morar só. Eu morava com minha mãe, com minha avó, era tranquilo. Nunca tive problema de morar só. Mas eu entrei num relacionamento, fomos morar juntos. E depois terminamos, cada um seguiu a sua vida. Os piores dias da minha vida foram aqueles dias em que eu passei só naquela casa. Porque eu nunca planejei morar só. Tem pessoas que dizem assim, é o meu sonho morar só, pastor. Não vejo a hora quando eu for morar só. O meu nunca foi, isso nunca nasceu no meu coração. E quando eu me vi só, hoje eu estava aqui, o Senhor me lembrou de quantas noites eu achei que não iria ter fim. E elas passaram. Hoje o Senhor encheu o meu coração de alegria e me fez lembrar quantas vezes eu sentei no corredor daquele prédio e eu chorava. Porque eu estava só. Porque eu fazia janta para mim. Até eu aprender que isso não era um processo de solidão, e sim um processo de solitude, que eu tinha que me acostumar e amar esse processo. E entender que eu precisava cuidar de mim, que Deus estava preparando todas as coisas. Até eu aprender isso foi terrível. A minha oração mais sincera, talvez, a Deus era: Senhor, me ajude a cozinhar, para que eu cuide da minha alimentação. Eu não sabia o que cozinhar. Meu Deus, eu preciso fazer feira, o que é que eu compro para minha casa? Eu vou comer o que, Senhor? Me ajude para que eu sobreviva.
E hoje em dia, quando eu faço uma comidinha de férias, eu digo, quem diria? Quem imaginaria? É o Senhor quem faz essas coisas na nossa vida. É o Senhor que nos leva a um novo cenário. Mas há um tempo atrás eu nunca teria visto esse cenário. Eu nunca teria visualizado esse cenário. Na época eu trabalhava manhã, tarde e noite. Quando dava 9h30 que eu largava. Eu abria a porta, era um escuro dentro de casa, um silêncio. E eu dizia, Senhor, não tem nada para eu jantar. 9h30 da noite, eu estou tão cansado, Senhor, mas eu vou ter que fazer comida. Eu preciso comer alguma coisa. Amanhã, 6h, eu estou de pé de novo. E até eu compreender essa rotina, até eu organizar a minha vida, eu pude perceber que Jesus nunca me deixou só. Que Ele não se afastou de mim. Mas quantos de nós não fomos tomados por esses dias solitários? Quantos de nós não dissemos assim a Deus, Senhor, me deixaram só e ainda estão buscando tirar a minha vida. Senhor, me deixaram sozinho. Quem deveria cuidar de mim, me amar, me proteger, escolheu me abandonar e me deixou só. E agora, Senhor, eu não perdi parente nenhum, estão todos vivos. Mas eu estou de luto. É como se eu não tivesse mais ninguém. Elias, esse grande profeta, experimentou esse luto. E a gente vai vivendo tantos fatores que nos levam a esse luto. Quando acontecem decepções na nossa caminhada, quantos de nós não lidamos com traições, com decepções com líderes, com irmãos na fé, e que isso nos faz entrar nesse estado? O Salmo 55, do 12 ao 14, ele vai dizer assim, eu acho esse salmo muito forte. Ouça com atenção. Se fosse o inimigo que me afrontasse, eu suportaria. Se fosse aquele que me odeia, que se engrandecia contra mim, eu me esconderia dele. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Não foi o estranho que me traiu. Não foi um estranho que me abandonou. Talvez eu tivesse suportado. Mas eu não quero mais ir nessa igreja, porque quem me feriu era um diácono que deveria me amar. Quem me feriu era um obreiro que abria a porta e me dava um sorriso para eu entrar. E depois de um certo tempo, me feriu. Agora eu não volto mais lá. Porque se fosse aqui no mundo é outra história. Mas na igreja me ferir lá não pode não. E meu Deus, é isso que ele está dizendo. Você deveria me amar, você era meu amigo, caminhávamos juntos na casa de Deus. E não foi o inimigo, foi você que era meu amigo. Situações como essa, que o outro faz conosco, faz a gente se afastar de Deus. Sabrina pisa no meu pé e eu digo, a culpa é sua. E me afasto de Deus, porque Sabrina pisou no meu pé. Alguém bate em mim, me machuca e eu digo, mas a culpa é de Deus. E eu vou vivendo esse isolamento, esse luto e vou me afastando. E Deus, Ele quer nos mostrar que Ele tem outros ambientes para a nossa vida. Deus, Ele quer nos mostrar que apesar das nossas escolhas erradas, apesar de estarmos longe dEle por nossas escolhas, Ele nos dá estratégia e condições para vencer esse luto. Ele nos dá a oportunidade para dizer, olha, você está aqui, eu estou falando com você e estou dando uma estratégia para vencer esse ambiente. Para que você mude de ambiente. E o Senhor nos diz, olha, tem condições de sair desse buraco. Tem condições de sair desse luto. Você não está longe demais, não há distância que o meu braço não alcance. Eu, o Senhor, posso ir até você. Ontem no nosso evangelismo eu falara lá e disse, olha, hoje Jesus veio encontrar com você numa praça.
Você saiu da sua casa para andar, para dar uma volta, para sentar, para comer um lanche. E Jesus veio encontrar com você em uma praça. Da mesma forma, nessa noite, o Senhor está dizendo: aonde você estiver, eu encontrarei você. Não há distância que o meu braço não te alcance. Você não está escondido dos meus olhos. E o Senhor diz que mudará o nosso cenário. Esse luto espiritual vai passar. Em Deus nós iremos vencer esse luto espiritual. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você já não sente mais a presença como antes. Reconheça que tem dias que você já não ama mais a Deus como amava antes. Esse é um dos primeiros passos. Reconheça: Senhor, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu já disse isso aqui algumas vezes. Diante da presença de Deus, no mover, na glória, eu preciso chorar, preciso sentir aquela presença ali maravilhosa. Se eu não chorar, se tiver um mover tão grande, eu não chorar, eu não me emocionar, eu digo: Senhor, o que está acontecendo comigo? E aí eu fico ali, sabe, começa: Senhor, venha cá. Talvez alguém possa dizer: ah, isso é meninice, isso é emocionalismo. Não, irmão, é porque eu sinto Ele assim. É assim que Ele me pega por dentro. É assim que Ele mexe comigo. Como é que Ele faz isso com você? Talvez para você é: se eu não começar o dia com Ele, tem algo de errado. Se eu não for para aquele momento com Ele, alguma coisa está de errado comigo. A gente precisa reconhecer que por percalços da vida, por situações, nós nos distanciamos de Deus. Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Quando você contar a sua verdade para Deus, Ele vai se aproximar de você. Talvez se eu chegar para a Érica e disser: Érica, olha, eu preciso contar uma coisa. Eu falei mal de você e eu agi dessa maneira com você. Eu contei assim, assim. Ela vai dizer: tá certo, Guilherme, tranquilo. Ela vai se afastar de mim. Talvez ela escolha se distanciar de mim. Mas incrível com Deus é que quando eu conto para Ele a minha verdade, quando o meu coração está contrito, aí a palavra diz que Ele está perto. Enquanto alguém se afasta de você pelas suas verdades, o Senhor se aproxima. O Senhor se aproxima com bálsamo para curar as suas feridas. Então abra o seu coração para Ele. Diga: Senhor, eu não consigo mais. Eu não estou conseguindo caminhar. Senhor, honestamente, parece que eu não te amo mais como antes. Me socorra, Senhor, enquanto ainda tem tempo. Senhor, alcance a minha alma onde ela estiver perdida. Senhor, lance a sua rede e me resgate mais uma vez. A gente precisa dizer isso a Deus. E não achar que somos fortes demais. Alimente a sua vida espiritual. Não adianta a gente pedir a Deus: Senhor, vai lá, encontra a minha vida, muda a minha história. E aí hoje você sente uma presença poderosa, chora. E amanhã você não abre um versículo. Na terça não para um momento para orar. Nem entra, nem sequer na oração está on. Aí quarta-feira passou. Quinta-feira tem oração, mas eu não venho. Sexta-feira e assim vai. Precisamos alimentar a nossa vida espiritual para sair desse buraco que por algum acaso da vida a gente entrou nele. Romanos 10, 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é renovada pela palavra de Deus. Hoje você está ouvindo e está renovando a sua fé. Talvez o Senhor esteja falando com você e lhe dando essa oportunidade. Mas a boca mais perto do seu ouvido é a sua. Então amanhã você precisa abrir a sua Bíblia e declarar para você, ler para você e aumentar a porção de fé no seu coração. Você está me ouvindo muito bem porque eu estou com o microfone, mas a boca mais próxima do seu ouvido é a sua. O que é que você tem declarado na sua casa? O que é que você tem dito nas suas dores, no seu momento de angústia? Eu costumo dizer, pastor, que durante a oração tá on, é o momento que eu gosto de dizer que eu levo os irmãos para minha casa. Eu digo: Senhor, hoje é dia de trazer a presença para minha casa. Ela está lá todos os dias, mas eu acho que ela fica mais evidente quando eu boto o irmão para poder orar dentro da minha casa. De repente tem um pastor lá de São Paulo, do outro lado, orando pela minha casa e abençoando, pedindo para Deus abençoar. Imagina você abrir o seu celular enquanto você está ali lavando o seu prato, mas ouvindo uma oração, ouvindo o Senhor falar com você.
Você não teve condições de vir, mas ele levantou um povo para se mobilizar e ir até lá na sua casa. A sua parte, pelo menos, é dizer: Senhor, eu vou abrir pelo menos o meu celular. Eu vou entrar, eu vou deixar o Senhor falar comigo. Alimente a sua vida espiritual. Encontre estratégias em Deus. Eu não suporto fazer academia, eu gosto, vocês sabem disso. Eu sempre pulo o meu cardio, eu nunca faço. Eu só faço quando eu quero ouvir uma ministração. Eu boto meu fone e fico lá. Aí eu consigo fazer o meu cardio. Às vezes é uma palavra de 25 minutos, 30 minutos. Quando é que a gente vai parar para sentar e ter um momento livre assim? Nem sempre a gente tem. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: encontre estratégias. Quando você estiver naquele ônibus de manhã, em vez de você reclamar que ele está tão cheio, que ele está tão lotado, Spotify, da INE Recife, tem tanta mensagem para você ouvir. Você deixa lá e vai ouvindo, e o Senhor fala com você e toma a sua vida, e de repente você começa a chorar no ônibus. Não é a música de Andréa que alguém vai ser batizado no ônibus cheio, talvez seja, mas não é. Mas você chora e alguém diz: que foi? Está precisando de alguma coisa? Tô, não, é Jesus que está falando comigo. É papai que está me pegando por dentro. Mas a nossa parte tem que ser feita para vencer esse luto. Precisamos então confessar, reconhecer, alimentar a nossa vida espiritual. Não caminhe sozinho. Eclesiastes 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta. Falamos isso também hoje no discipulado. O pessoal não gosta de mim não. Eu vou lá, aquela igreja, volto para casa, ninguém nem fala comigo. Mas você percebeu, quando o pastor se levanta para dar a bênção, você vai para a porta? Quando o pastor diz amém, você está na esquina da outra rua. Você foi embora. Não é que ninguém gosta de você, é que você não permitiu que as pessoas se aproximassem de você. É isso. Eu estava vendo um meme esses dias que era exatamente assim. O rapaz, aquela igreja ninguém presta. Quando o pastor diz amém, ele estava na rua do outro lado, lá embaixo. A gente precisa criar vínculos, a gente precisa criar relações, se aproximar dos nossos irmãos. Quantos domingos aqui acaba o culto? Gente, vamos ali lanchar, vamos ali comer. Quando eu penso, você sabe, nós vamos, eita, meu Uber chegou. Meu Uber está 1 minuto. Menino, o pastor está dando a benção ainda. Eu já pedi meu Uber, já vou para casa correndo, desesperado. Não caminhe só, meu irmão. Se aproxime, crie vínculos, faça amizade. Permita ver o quão especial o seu irmão é. Permita-se perceber como é bom caminhar com alguém. Como é bom ter para quem ligar no dia que as coisas apertam. Como é bom. E a gente precisa se permitir. Eu estava conversando isso também hoje na nossa aula de discipulado. Às vezes a gente está aqui, vamos tirar uma foto. Quando a gente bateu a foto, a irmã aponta ali. Nem me chamou. A irmã estava lá fora, a gente nem viu. Aí ao invés de você dizer que ninguém me chamou, eu falei: epa, tira outra que eu estou indo, tira outra foto. Faça a sua parte. Se aproxime, crie relações com as pessoas. Não caminhe sozinho. Porque quando andamos só, somos presa fácil para Satanás. Satanás encontra brecha quando a gente está andando sozinho, perdido. Aí eu vou para aquela igreja, me sento, volto para casa, não quero papo com ninguém. Isso é história do diabo. É ele quem traz isso na nossa mente. Repreenda, diga: não, Senhor, eu vou criar vínculo. Eu vou amar os meus irmãos, eu vou me relacionar com a igreja local. Porque é no partir do pão e na comunhão. E a gente segue crescendo. Enquanto a gente andar nessa comunhão, Jesus vai nos dar graça. Lamentações 3, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Para a gente vencer esse luto espiritual, a gente precisa trazer à nossa mente o que nos dá esperança. Quantas coisas o Senhor já tem te dado. Quantas coisas o Senhor tem feito por você. Quantas bênçãos o Senhor tem derramado na sua vida. Mas a gente só se apega àquilo que falta. A gente só quer olhar para aquilo que está faltando. Mas o Senhor tem feito tanto por nós. Encha o seu coração de coisas tremendas. Existem momentos na nossa vida que nesse luto a gente entra na caverna. 1 Reis 19, 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite.
E a palavra do Senhor veio a ele. O que é que você está fazendo aqui, Elias, nessa caverna? Por que você está escondido? Por que você está trancado nessa caverna? O que é que você veio fazer aqui? Não foi para estar escondido que eu chamei você. Até quando você vai ficar preso dentro dessa caverna, nessa angústia, nessa tristeza, nessa falta de Deus? O medo tomou aquele homem de uma maneira sobrenatural, que ele se escondeu em uma caverna. Mas o Senhor disse a ele: olha, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Saia dessa caverna, não fique dentro dela. O Senhor não é alheio às nossas dores. Ele sabe que existem situações que nos levam a viver esse luto espiritual. Aconteceu isso com Davi. Davi lamentou muito pela perda do seu filho. Mas 2 Samuel 12:20 vai dizer: então Davi, depois de muito lamentar, se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois foi para a sua cidade, pediu pão e comeu. É isso que o Senhor tem dito a você. Chega desse lamento. Você chorou, você se lamentou, agora ei, faça como Davi. É hora de você se levantar, sair da terra, lavar o seu rosto, mudar as suas vestes, entrar na casa do Senhor e adorar Ele. Depois volte e coma pão. É isso que o Senhor tem pra gente. Lave esse rosto, meu irmão, se levante, saia desse luto espiritual, volte a ler a Bíblia, volte a orar, volte a dizer: Senhor, fale comigo mais uma vez, encha o meu coração outra vez, Senhor, me leva a ter outra experiência contigo, Senhor. Eu não quero mais ver o que o Senhor faz na vida do outro, eu quero ver o Senhor fazer na minha vida. Eu quero experimentar as tuas grandezas. Davi, ele entendeu que não podia mais permanecer no luto. Eu espero que esse entendimento chegue à sua mente nessa noite. Quando a gente sai desse luto, acontece Isaías 61:3. Para pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. O Senhor tem alegria para você nessa noite. O Senhor tem renovação para a sua alma. O Senhor tem esperança para você. Esse luto vai passar em nome de Jesus. Ei, o que é que está prendendo você nessa caverna hoje? O que é que está fazendo você chegar em casa, sentar nessa cama e chorar, e lamentar e não ter força mais para orar, para ler a Bíblia, para buscar a presença de Deus? Eu vi uma trend no TikTok esses dias, que era de pessoas que postavam fotos assim, umas 4 fotos. A primeira foto orando, a segunda foto abençoando pessoas, a terceira fazendo uma outra coisa dentro da igreja, e a última foto era desviado e com a legenda: agora eu não consigo mais voltar. Imagina, você pensar: eu sou ministro de dança, eu sou ministro de artes, eu sou um obreiro, eu sirvo a Deus, eu não tenho cargo nenhum, mas eu sou um instrumento, eu sou um vaso, eu abençoo outras vidas. Mas agora eu não consigo mais voltar. Agora eu estou longe demais. Jéssica, a gente consegue o trecho daquela música? Eu queria que você escutasse o trecho dessa música que usam para fazer essa trend. A gente não vai projetar nada, então se você quiser fechar seus olhos, só para escutar esse trecho. Tu tinha Jéssica, tu põe de novo, por favor. essência, tinha talento, tinha unção. Eu queria que você ouvisse esse trecho dessa música e pensasse: o que é que está segurando você nessa caverna hoje? Escute. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. Agora onde está? Eu acho que esse sistema já te dominou. Tu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão. Agora onde está?
acho que esse sistema já te dominou. Volta a orar como você orava. Volta a cantar como você cantava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Volta a orar como você orava. Volta a pregar como você pregava. Se não cortar a lenha, não tem como fazer fogo. Se não fizer o fogo, a carne não se queimará. Eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Ele falou com você. Tu tinha essência, tinha talento, tinha visão. E agora, onde estás? Onde é que nós estamos agora? Será que Deus ele nos chamou para ver coisas extraordinárias lá atrás e não mais agora? Será que naquele tempo a gente andava, pulava, marchava, falava em línguas, levitava e agora a gente caminha tão capenga? A gente não vê mais nada, a gente não sente mais nada. Virou mecânico servir a Deus. Eu só vim aqui porque se eu não vier para cá eu fico em casa assistindo Fantástico. E como começa a tarde, dá tempo de eu vir, voltar e assistir. Volte a orar como você orava. Volte a ministrar como você ministrava. Volte a falar de Jesus para os seus amigos, para o seu vizinho, como você fazia antes, como seus olhos queimavam. Quando você ensinava a outras pessoas que Jesus é extraordinário. E agora Jesus está tão distante. Mas há a oportunidade de Deus nessa noite para vencermos o luto espiritual. Eu queria que o Ministério do Louvor viesse aqui para frente. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Senhor. O Senhor vai ministrar os nossos corações. Eu queria que você ficasse com seus olhos fechados e que você começasse a conversar com Deus. Que com seus olhos fechados você começasse a contar a Deus a sua história. A apresentar a Deus a sua vida. Feche seus olhos comigo, Pai, a tua palavra foi ministrada nessa noite. Senhor, quantas vezes nós estamos nesse estado de luto espiritual. Senhor, em quantas situações nós somos acometidos por tristeza, por dores, por falta de esperança. Parece, Senhor, que o céu está tão longe e nós não te ouvimos mais. Não há mais prazer em ler a Bíblia, não há mais prazer em orar, não há mais prazer, Senhor, em lavar os nossos pratos escutando um louvor. Não há mais, Senhor, prazer em ir caminhar com um fone de ouvido, escutando uma ministração. Senhor, agora eu só venho aqui porque eu não tenho mais para onde ir. Senhor, nessa noite, nós confessamos a Ti como nós aprendemos. Nós precisamos confessar e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu não consigo mais ler a Bíblia. Senhor, eu não consigo mais orar. Senhor, eu não consigo mais buscar a Tua presença. Nessa noite eu confesso ao Senhor que eu tenho andado distante de Deus. Que o meu coração está longe do Senhor. A minha mente parece que foi cauterizada, Pai. Nessa noite eu te peço ajuda. Senhor, me encontra onde eu estiver. Os meus olhos não conseguem mais te ver, mas os teus olhos me encontram nessa noite. Senhor, estende a tua mão para mim, Senhor. Estende a tua mão para mim, Pai. Senhor, olhe para mim. Olha para mim, Senhor. Espírito Santo, eu não quero morrer. Eu não quero parar na minha caminhada. Eu não quero ficar longe de você. Ei, Senhor, me chama para perto. Fala comigo mais uma vez. Me pega de novo por dentro, Senhor. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero caminhar. Eu quero a tua presença. Eu descobri que tudo que eu preciso. Escute esse louvor e conte a Deus essa história. Mas meu coração é teimoso. Deixa o Senhor ministrar essa noite. Sei que depender é como ainda com seus olhos fechados, seja ministrado. Deixa o Senhor pegar você por dentro. E confiar no que você me diz.
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Seja ministrado nessa noite. Deixa o Senhor pegar você por Eu dentro. sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir, Senhor. Eu não quero mais andar distante de fugir você. da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas eu peço ajuda. Eu peço, Senhor, me sustenta nessa caminhada. Me tira dessa caverna, Senhor. Traz luz pra minha vida. E mesmo que minha alma grite, tente te fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. Diga a Ele, eu quero o teu amor, Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, Você estará ao meu lado. Você Ei, estará você não vai me ao deixar meu lado. nunca. Você está comigo. Me assegurando de que tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem, meu irmão. Tudo vai ficar Oh, glória! bem. E se eu cair, a sua mão me levantará. a tua mão me levantará. Ei, você me encontra. Você me encontra. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Deus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Nessa noite, Senhor, nós ministramos sobre o teu povo força para vencer essa batalha. Nós ministramos sobre a tua igreja renovo para continuar essa caminhada. Espírito Santo de Deus, onde houver noite escura, que seja iluminada pela presença de Deus. Senhor, onde houver tristeza profunda, que saia em
nome de Jesus. Onde houver, Senhor, fraqueza, receba força nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. Onde houver ferida nessa noite, o Espírito Santo de Deus está curando, curando, curando. O que estiver comprometendo a tua caminhada, o Senhor está curando nessa noite. É noite de cura, é noite de cura, é noite de cura, é noite de cura. Você vai voltar a caminhar. Levante do chão, lave esse rosto, continue a caminhada. Receba renovo, receba renovo, receba renovo. Remandora basura da camada. Não há nada nessa noite que roube a presença de Deus. Não há nada. As barreiras estão caindo, as correntes estão caindo. Porque está batida a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Ei, conta isso a Deus. Está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Dentro de mim, espere em Deus. Ele não se esqueceu de ti. Diga, Ele não se esqueceu de mim. Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus. Confia nele. Espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Porque Ele vai fazer um extraordinário. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Hoje é noite de renovar alianças nessa casa. Aleluia. Toda a igreja está orando. Toda a igreja está orando, intercedendo, intercedendo. Ei, se você quer renovar a sua aliança com Deus, o Senhor te convida, vem até aqui à frente. Se você quer renovar a sua aliança, o seu relacionamento com Deus, saia do seu lugar e vem até aqui à frente. Se nessa noite o Senhor está aqui nesse lugar, e se você quer se aproximar dele mais uma vez, se você quer sair dessa caverna, vencer esse luto espiritual, o Senhor te chama nessa noite. Se você quer se aproximar dele mais uma vez, venha correndo, porque você não está longe. Dá tempo sim, você consegue sim. É mentira do diabo que você não consegue. Se nessa noite você quer renovar a sua aliança, o Senhor te chama. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. O Senhor te chama nessa noite. Vem. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Porque está batida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Eu quero que, nesse momento, eu quero convidar você a colocar a mão sobre a sua cabeça. Com os seus olhos fechados, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: nessa noite, esse luto acabou. No lugar das cinzas haverá júbilos de alegria. Glória a Deus, celebre ao Senhor.
chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Precisa ouvir Me chama. a tua voz. Bem perto. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Só assim eu não me sinto só. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção. Que maravilha. Muito bom sentir a presença do Senhor. Muito bom ouvir a palavra do Senhor também. E nós havíamos esquecido de falar no domingo, no dia 4, né? Nós teremos uma consagração pela manhã. E essa consagração, nós vamos manter a consagração externa. E essa consagração será realizada na Praça de Jardim São Paulo, aqui ao lado. Nós estamos próximos do período de chuva. E aí a gente ficou um pouco preocupado de fazer uma consagração fora e distante. E de a gente se comprometer em relação à chuva, né? Se bem que o Senhor tem nos abençoado nas consagrações. No domingo que nós tivemos a consagração no início desse mês, depois que terminou a consagração, choveu bastante, né? E o Senhor tem nos ajudado, né? Abençoado sua igreja. Mas nós faremos uma consagração aqui perto, porque se houver algum contratempo, estamos próximos também da igreja, tá? Então, esteja ciente, atento. Estaremos nos reunindo aqui e à noite, nosso culto de Santa Ceia. Toda a igreja está convocada para cercar a mesa, louvar, bendizer e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Eu quero convidar o pastor Luiz para vir aqui à frente. Ele vai fazer a oração final e impetrar a bênção apostólica. Estejam atentos e não esqueçam amanhã de entrar na página do nosso Instagram, comentar, curtir e colocar lá o registro de qual é a sua expectativa para o mês de maio na presença do Senhor, tá? Queremos contar com a participação de todos os nossos irmãos. Uma boa semana, que Deus nos abençoe. Os irmãos que estão nos acompanhando através da live também, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Graça e paz. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio, aquecendo os nossos corações. Nós te agradecemos pela tua palavra ministrada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque não há noite escura em que tu não estejas presente. Nós te pedimos, Senhor, que tu nos visite nas nossas necessidades durante essa semana. Que a tua presença venha nos guiar e nos orientar em tudo que sejamos chamados a fazer. Que o teu Espírito Santo tome a frente dos nossos pensamentos e sentimentos. Que esteja operando cura em nossas almas. Nós nos entregamos a ti e cremos e confiamos que nós iremos atravessar as nossas dificuldades, cobertos pelo teu Espírito Santo. Faz assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Ergam as mãos em posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino e Santo Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora até a volta do Rei Jesus. E a igreja que presente diz: Amém. Confraternize-se uns com os outros.